Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós, né? Paz, graça e misericórdia seja com todos nós. Nesse dia, que é o 21 de agosto de 2022, de 2022, né? Graças a Deus, estamos aqui, fortes e firmes, né? Estou fazendo aqui uma regravação, né, do vídeo do dia 21 de agosto de 2022, porque parece que ele foi perdido, né? Não foi encontrado. Até agora não tive nenhuma resposta dos irmãos. Então eu vou fazer as regravações aí, não só esse, como de mais 4 ou 5 vídeos. Amém, né? Paramos aqui falando ali do Constantino, né? Do Papa chamado Silvestre I, quando Constantino, juntamente com o Papa, mais ele do que o Papa, convocou lá o Concílio de Nicéia, né? O Papa era o Silvestre I, né? Que deu ao Constantino todas as honras, né? De verdadeiro Papa, digamos assim. Então nós estamos aí no período de 500, 600, né? 700. Vamos destacar aqui um Papa chamado Gregório I, né? Que ele viveu entre os anos 540 e 604. E ele assumiu o papado no ano de 590, né? No ano de 590. E ele foi apelidado de o Cônsul de Deus, né? Certo? Por quê? Porque ele ampliou o poder do bispo de Roma, né? Quer dizer, logo depois do Silvestre, logo depois do Concílio de Nicéia, ou até mesmo no concílio, todos reconheceram que o bispo de Roma tinha primazia sobre os outros bispos, né? Certo? Então chegou o momento de decretar aí o Papa, né? Que foi mais ou menos nessa época aí que a gente está vendo. Então o Gregório ele ampliou o poder do bispo de Roma, né? E o seu grande interesse foi a obra missionária, né? Ele enviou muitos grupos de monges, né? Foram enviados para o mundo afora, né? Principalmente para as Ilhas Britânicas, as outras regiões da Europa, né? As Ilhas Britânicas e parte do norte da Europa, né? E nessa época também o Império Romano havia se fragmentado, né? Certo? Quer dizer, a sua parte da África, ela se tornou muçulmana, né? Com o islamismo, com a invasão do islamismo. E Constantinopla, né, ficou lá com o Império Ocidental, não é isso? O Império Bizantino, lá na Ásia, com a capital em Constantinopla, e ficou lá com as áreas de domínio da Europa, né? Certo? Mas nós sabemos que no domínio da Europa ali, o Império Romano, ele ficou fraco, né? Com a criação do Império Bizantino, do Ocidente, né, e Constantinopla, ficou um vazio de poder lá em Roma, né? Então, o surgimento, né, do islamismo, né, sabemos que ele teve origem no Maomé, né, foi o seu grande fundador, e Maomé ele viveu entre os anos de 570 a 632, né? E no ano de 610, o Maomé então iniciou sua peregrinação, né? Peregrinação ou a pregação do islamismo, né? Se expandiu rapidamente, conforme nós sabemos, pelo Oriente e pelo Ocidente, né? Certo?
E aí acabaram conquistando Jerusalém e as cercanias, né? Certo? Jerusalém, o norte da África, né? Também se introduziram pelo leste europeu, né? E também por Portugal e Espanha, né? Certo? Então, no ano de 700, então isso aí foi um acontecimento que veio, digamos assim, mudar muita coisa no mundo, né? Principalmente no mundo ocidental, também no oriental, porque foi digamos assim, uma competição, né? Com o catolicismo romano, né? Com a Igreja Romana. Aí no ano de 732, os muçulmanos eles foram contidos lá no leste europeu, né? Foram derrotados lá no leste europeu. É a Albânia, a Romênia, né? Aqueles países lá do leste europeu. Então o Islã, ele tem a sua fé baseada no quê? No Alcorão, que é o livro deles, né? Que é um resumo, uma cópia do Pentateuco, né? Que são os livros da lei de Moisés. Então esse Alcorão, ele prega a crença em um Deus, né? Que eles chamam de o Alá, que é o único Deus, né? E cujos principais profetas são quem? O Abraão, o Moisés e Jesus Cristo, né? Sendo Maomé o seu último profeta. Então é Abraão, Moisés, Jesus Cristo e Maomé. São seus profetas, né? E nós sabemos também que os descendentes de Ismael, né? Filho de Abraão com Agar, eles são exatamente os ancestrais, né? De Maomé, não é isso? Então, o Islã, ele deixou suas marcas por onde ele passou, né? Na Europa. Como em todo lugar, né? Todo lugar que ele passou, ele deixou suas marcas. E lá na Europa ele deixou também a sua marca, que foi o quê? A filosofia grega, né? Então, quem introduziu a filosofia grega na Europa, dizem que foi exatamente os muçulmanos, né? Certo? Porque os muçulmanos, eles se apoderaram da Espanha e de Portugal, né? E por ali, e também pelo leste europeu, eles introduziram aí a filosofia grega na Europa, né? Então o Islã, sendo expulso da Europa, né? Ele enfraqueceu a Igreja Romana no Oriente e na África, né? Certo? Como ele foi expulso da Europa, né, ele foi concentrar suas forças lá no Oriente, em Jerusalém e suas áreas vizinhas, né? E no norte da África, onde ele já tinha conquistado ali, né, o norte da África. Então, ele se dedicou a essas conquistas aí, né? Através da conquista de Jerusalém e do norte da África, né? Ele começou a combater a Igreja Católica, né? Então ele enfraqueceu, né, a Igreja Romana no Oriente, também no norte da África, né? E também numa parte da Europa, certo? E aí, com esse enfraquecimento, o que aconteceu? Houve uma reação, né, do Papa, né, do papado, que resolveu, né, partir para as missões, né, na própria Europa, de novo, né, e sempre, né, pelas Ilhas Britânicas, pela Alemanha, pelos Países Baixos, pela Itália, né, inclusive, né,
e pela Espanha, né? Então foi essa a reação aí da Igreja Romana com referência às conquistas aí dos muçulmanos. Aí nós vamos parar por aqui, depois a gente continua aí. Amém e paz seja com todos nós.